isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus pela sua bondade, pela sua graça. Mas, meus amados irmãos, hoje nós vamos tratar de alguém que foi chamado, foi contado, foi incluído e depois excluído. Se auto-excluiu. E é muito triste, mas não era surpresa. Nosso texto é João, capítulo 6, versículos 63 a 71. O Senhor Jesus, desde o começo, conforme diz aqui a palavra, desde o começo o Senhor sabia quem era que não acreditava na mensagem, na palavra, da forma que ele apresentava, e quem o havia de trair. Não há surpresas no reino de Deus. Não há surpresas na palavra de Deus. Não há surpresas no tratar de Deus. Na sua soberania, na sua grandeza, Ele sabe. Agora, dá tempo, espera, Ele é misericordioso e o homem pode sim mudar o seu destino, porque Deus não alterou a sua concessão. Ele concedeu livre-arbítrio e como Ele concedeu, Ele não retirou, Ele não alterou. O homem não perdeu isto. Vamos à leitura. João 6, 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era e o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia isto em referência a Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pois é, meus amados, neste capítulo, o Senhor Jesus estava falando de coisas muito sérias. Inclusive falou da sua morte várias vezes e falou
do mistério da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que ele realizou primeiro, simbolizando esta comunhão profunda de Cristo com a igreja, que é o seu corpo. E ele fez isto, ele falou isto, e na Páscoa, tendo terminado de cear, de comer a Páscoa, ele fez o memorial, que hoje nós chamamos de comunhão, ou de Santa Ceia, ou simplesmente a Ceia do Senhor. E o Senhor fez isto de uma forma muito clara, falou abertamente. Por exemplo, no versículo 53, ele diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Isto era uma linguagem extremamente profunda e absolutamente estranha para aqueles que não tinham compromisso. E no versículo seguinte ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Se escandalizaram. Começaram a dizer: eu tenho que fazer, eu vou estar ouvindo o homem deste e tal. Não entendia que era cumprimento da palavra. Não entendiam. E o Senhor Jesus continuou. Aí os discípulos começaram a se sentir incomodados com aquelas palavras, com as pessoas saindo, sem simplesmente perdendo o interesse. Aí, acredito que foi o Simão que tomava a iniciativa, era ele que fazia isso, o Simão Pedro. E aqui no versículo 57, Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou, eu vos envio. Eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Era uma manifestação do poder de Deus em linguagem muito clara. Aí começaram a se retirar e os discípulos disseram para ele, muitos, o versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, Jesus deixou livre, ninguém era obrigado a servir. Agora, identificados com Jesus Cristo, deveriam servi-lo, segui-lo. Do contrário, seriam enlaçados, como ele deixa claro aqui. Então, nesta leitura, meus amados irmãos, o Senhor Jesus primeiro valoriza, ele vê a valorização do corpo do ser humano na sua integridade, na presença de Deus. O Espírito é o que vivifica, a carne, o corpo em si, para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Vocês foram tratados com a palavra da vida. Não tem como voltar atrás, não teria como reclamar, não teria como não seguir, não avançar. Porque Jesus estava, sim, com seus discípulos. Então, os que ouviram disseram: este discurso é muito duro isso aqui. E o Senhor mostrou que não era duro era a realidade que estava acontecendo. E o Senhor Jesus abençoou os seus discípulos, abençoou pessoas da multidão, abençoou e reprovou também. Depois de muitos
estavam ali envolvidos com Jesus, mas aqueles que ouviram esses discursos achavam a palavra dura, uma palavra infeliz, uma palavra que seria quase uma precipitação. Aí Jesus diz, espera aí que eu explico melhor. Aí aqui no versículo, ele diz, o Espírito é o que vivifica. E as palavras que eu falei para vocês são palavras espirituais. São Espírito e vida. São Espírito e vida. Mas nem todos creram, nem todos receberam, nem todos confiam. Porque bem sabia, João descreve, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele estaria disposto a mencionar, a ensinar, a dizer tudo para os seus discípulos. Ninguém ficaria para trás, ninguém seria iludido, não existiria como os discípulos do Senhor não seguiram. Sendo discípulo, ia certamente se dedicar mais, se consagrar mais, amar mais o Senhor. O Espírito vivifica. A palavra que eu falo é Espírito e vida. A palavra que eu transmito é Espírito e vida. Mas alguns não acreditavam, ele sabia desde o princípio. Diz aqui o versículo 64, que ele sabia desde o começo quem era que não acreditava. Não sabemos. Não sabemos, como aqueles discípulos foram chamados por Jesus, foram ungidos por Jesus, receberam missão do Senhor Jesus. E ele fala nesta grandeza, nesta clareza aqui. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido, não for trazido, não for iluminado. Desde então, muitos dos seus discípulos aqui, não eram os 12, porque os 12 já está dizendo, são 12, mas é porque a multidão era vista, já que ele ensinava para toda a multidão era vista como discípulos formados no lar, ouvindo a palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12. Os 12 estavam ali. Então disse Jesus aos 12, querei vós e também? Querei vós e também? Eles estavam se escandalizando. Para onde iremos nós? A pergunta. Querei vós também retirar-vos? A palavra era dura. Então, qual a saída? O Simão tem a resposta. Para onde, Senhor? Para onde? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu nos fez ver isto. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus. Aqui é a parte pior que eles nunca imaginaram ouvir. Respondeu-lhe Jesus. Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo.
Jesus não disse que ele era um crente fraco, um crente carnal. Jesus não disse que ele que era uma pessoa ignorante, uma pessoa rude, que não aprendia, meio tapado. Não. Não fica uma indicação de questão pessoal, de incapacidade pessoal. Não fica uma questão. Fica tudo claro aqui que era a ação do diabo, ou na mente, ou na visão, o diabo tinha descoberto que aquele indivíduo não estava bem. Não vos escolhi, a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, meus amados, a palavra do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê graça para viver. A nossa intercessão é pelos nossos amados irmãos que estão aflitos, que estão enfermos. Alguns têm tido grandes prejuízos no interior devido às chuvas, e tudo isso aflige, até porque a vida sacrificada do campo, o sujeito planta, colhe e tal, e perder. Vamos orar pelos nossos irmãos aflitos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, abençoa a tua igreja, crianças, jovens e adultos, toma em tuas santas mãos. E agora, meu Senhor, suplicamos a ti, pelos nossos irmãos que estão aflitos, meu Senhor, pelas enfermidades, aqueles que estão tendo prejuízos, ó Deus, em seu trabalho, em suas lavouras, em suas atividades comerciais. Meu Deus, guarda os meus irmãos, dá graça a cada um e estenda as tuas santas mãos sobre cada vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.